o nascimento de uma nova humanidade. Para amigos, companheiros e chegados, dando prosseguimento aos estudos e instruções, aconselhado por nossos amigos espirituais, através da codificação de Allan Kardec em Advento do Espírito de Verdade, gostaria de compartilhar com vocês mais um artigo para nossa reflexão e nossos estudos em nossa caminhada na evolução espiritual. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Já há algum tempo que muitos se vêm falando em nova era, em era de Aquário, de terceiro milênio, etc. As informações sobre esta transição de era surgem das mais diversas origens, como as comunicações mediúnicas e várias profecias, como as da Bíblia, de Nostradamus, Edgar Cayce, etc. Grandes espíritos já encarnaram por muitas vezes ao solo terreno com a missão sublime de levar a luz da evolução espiritual aos povos da Terra. Eram eles os iluminados de era como Antúlio, Abel, Krishna, Moisés, Buda e Jesus. Todos estes deixaram em suas épocas a grande mensagem de amor incondicional, que era consolidado com seus exemplos de seres sábios e unidos à divina presença do Deus Absoluto. Nas páginas eletrônicas da internet contém uma coletânea de algumas destas profecias e mensagens. Tenho compilado e repassado algumas que considero oportunas para um momento tão sublime, que atravessamos de transição planetária, com tantos acontecimentos de transformação moral em todas as áreas, quando se inicia o nascimento de uma nova humanidade. Inicia-se para os homens o período em que deverão fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Para tanto é necessário, mais que inteligência, a elevação do sentimento, com a destruição do egoísmo e do orgulho que ainda subsiste. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. A nova humanidade está aí, constituída pela maioria de nossas crianças, nossos jovens e de muitos adultos. Desde o princípio do século XIX ela está nascendo, com maior predominância na segunda metade. Há mais de 2 séculos ocorre esse trabalho de transformação do mundo dos encarnados, com a interação dos desencarnados, até que haja outra vez estabilizado em novas bases, quando estarão mudados os costumes, caráter, leis, crenças, numa palavra, todo o seu estado social. Hoje, a velha e a nova humanidade ainda estão muito misturadas, mas no decorrer do terceiro milênio a separação entre o joio e o trigo, que já início, será mais marcante. Encontra-se portanto a humanidade num período de crescimento moral, chegando ao estado adulto, onde a razão amadurece e lhe dá a consciência de um destino mais amplo além das limitações da vida corpórea. Perscruta o passado e projeta-se no futuro a fim de descobrir num e noutro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Este novo ser humano está mais preocupado com a natureza e seus ecossistemas, com a poluição das águas, do ar, dos oceanos, com a extinção dos animais, buscando, por vezes, desesperadamente, formas alternativas para corrigir os erros das gerações passadas, para salvaguardar o futuro das próximas gerações e do próprio planeta. O novo ser humano não se deixará arrastar por correntes emocionais religiosas que, movimentando ainda a alma animal presente em torno do plexo solar, chakra umbilical, arrastam multidões para o cercado, onde todos devem obedecer às determinações do pastor ou do padre, se desejam ir para o céu do imaginário religioso ou para não serem punidos com o inferno das fantasias das crenças humanas. As religiões se tornaram impotentes para conduzir este novo homem, que luta para não deixar que sua consciência e também seu subconsciente e inconsciente sejam invadidos por dogmas absurdos, por ordens escravizadoras e manipuladoras. É desnecessário, no tempo em que vivemos, discutir religiões, mesmo que seja no intuito de salvar alguma alma perdida. A humanidade da Terra ao longo de milênios, séculos e décadas teve a oportunidade de escolher trilhar os caminhos iluminados do Cristo. O momento presente é de definição. Quem acredita estar do lado do Cristo agora terá que provar-lhe sendo um exemplo de amor e fé e se submetendo à justiça de Deus, o que independe de religião.
Do caos do velho mundo, uma nova humanidade está surgindo e, certamente, renovará e inovará a política, a economia, a ordem social, as ciências e as religiões. Será mais justa, com mais amor e menos egoísmo, mais igualitária, mais libertária, mais fraternal e mais verdadeira. Ultrapassará a barreira dos sentidos humanos e se fixará muito além dos sentidos. Se observarmos o cenário mundial em todos os setores da vida, constataremos que, gradualmente, um novo ser humano está surgindo, trazendo uma nova luz que está despertando as mentes e os corações de todos os outros homens, fazendo com que questionem os velhos sistemas e lutem para renovar e inovar a própria vida. Enquanto a vida for encarada como uma fantasia, algo que morre com o corpo físico e não como algo eterno em nós, continuaremos a nos distanciar das nossas verdadeiras origens, sem saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos. O Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Leva a certeza na imortalidade da alma, a alternância entre a vida espiritual e a corpórea para a realização do progresso até chegar à perfeição, muito mais digna da justiça do Criador, evidenciando a aberração do pensamento materialista que circunscreve a vida humana em apenas uma existência. Prega a fraternidade assentada na fé racional, ou seja, nos princípios fundamentais. Deus, alma, futuro, progresso individual indefinido, perpetuidade das relações entre os seres. O progresso intelectual já alcançado representa uma primeira fase no avanço geral da humanidade, porém a felicidade na Terra somente ocorrerá com o progresso moral, pois, enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. Então cairão por terra as barreiras que separam os povos, os antagonismos de seitas, e os homens aprenderão a viver como irmãos unidos numa mesma crença, fundamento mais sólido da fraternidade universal. O Espiritismo nasceu no exato momento em que a humanidade se encontrava cansada da dúvida e da incerteza, sendo acolhido pelos homens progressistas como âncora de salvação e consolação suprema. A velha geração materialista cede lugar à geração nova, cuja madureza promoverá a renovação social, cabendo ao Espiritismo, com sua tendência progressista e poder moralizador, secundar tal movimento de regeneração. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá que transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Cada um dos espíritos ainda não tocados pelo bem, ao desencarnarem, serão encaminhados a mundos inferiores ou reencarnarão em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, cabendo-lhes transmitir seus conhecimentos a fim de fazê-los avançar. Substituí-los a espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A nova geração estará baseada nos princípios evangélicos, inseridos em nossa consciência como uma lei universal. Lei essa, de justiça, amor e caridade, seja pela renovação dos espíritos ou pela vinda de outros para preencherem os lugares dos mais estagnados, e a estes lhe será dada continuidade de revitalização noutra estância de evolução, mesmo que à sua altura, mas ninguém será dado ao abandono. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. A Gênese, Capitão Xavier, item 8, Arago. Mensagem encaminhada. De Clever Luiz Santos. Pesquisa e estudo, Gilberto Kim. Criação e produção audiovisual, Gilberto Kim. O amor está no ar. Somos luz, unidade e paz profunda.